Irmãs e irmãos, saúde e esperança para todos vocês. A liturgia deste terceiro domingo da Páscoa nos convida a louvar a Deus que nos assumiu como filhas e filhos pela ressurreição de Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus acarretou sérias consequências para toda a humanidade. Por meio dele, por seu precioso sangue, nós alcançamos a fé em Deus. E nisso consiste a nossa esperança enquanto nós aguardamos a ressurreição. Essa nova realidade para o ser humano só é possível considerando que Jesus é o realizador e o cumpridor da promessa de Deus para o seu povo. Promessa feita aos pais, os pais da fé, e proclamada sem fim pelos profetas. É nesse sentido que a liturgia de hoje se situa em apresentar o ressuscitado como aquele no qual convergem as expectativas do povo do Antigo Testamento e aquele no qual nós contemplamos a nossa esperança realizada. No coração da liturgia da palavra de hoje está o Evangelho de Lucas, a narrativa sobre os discípulos de Emaús. Essa narrativa é específica da obra lucana e é uma verdadeira catequese para a comunidade cristã pós-pascal. Ao entardecer do primeiro dia da semana, 2 discípulos retornam de Jerusalém para Emaús depois de terem lá presenciado a crucificação de Jesus Cristo. Depois de terem ouvido o testemunho das mulheres que haviam ido ao túmulo na madrugada daquele dia e voltaram dizendo terem o encontrado aberto e vazio. Ainda assim, eles retornam para casa e vão com o rosto triste e abatido. Vão conversando pelo caminho sobre todas as coisas que haviam acontecido. Um peregrino se aproxima deles. Os leitores, nós sabemos que se trata de Jesus, mas os 2 discípulos o desconhecem. Então, Lucas afirma que esses discípulos estavam como que cegos. Aproximando-se deles, Jesus lhe faz uma pergunta que permite com que eles recordem para si mesmos o que havia acontecido desde o momento em que começaram a seguir o Mestre até os últimos dias com a crucificação dele, que culminou com a esperança e a expectativa dos discípulos frustradas. E aí eles indagam o peregrino se ele é o único em Jerusalém que não sabia dos fatos que ali haviam acontecido. Jesus não hesita em denunciar a lentidão dos discípulos para crer naquilo que os profetas anunciaram e faz com eles uma catequese que retoma a crucificação à luz da lei e dos profetas, à luz do que a lei e os profetas anunciaram a respeito do Messias esperado por Israel e como ele deveria sofrer e morrer para ser glorificado por Deus. A conversa desenvolvida no caminho vai sendo concluída quando os discípulos se aproximam de casa. Jesus despista que ia adiante, mas é convidado a ficar com eles, porque já estava anoitecendo. Ele acede ao convite, entra, senta-se à mesa, parte o pão e partilha com eles. Nesse momento, Lucas apresenta o desfecho da história. O desfecho provocado pelo clima do desconhecimento da presença de Jesus junto dos 2 discípulos. Agora, os olhos deles se abrem e eles podem reconhecer o Mestre. Mas agora o ressuscitado já não está mais ali. Então eles afirmam que o coração ardia no peito, enquanto o peregrino falava da Escritura ao longo do caminho. A tristeza é transformada em alegria, a desesperança é transformada em esperança. E não há motivos para guardarem para si essa revelação. Voltam para Jerusalém, para a companhia dos 11, e é dos 11 que eles recebem o testemunho. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Só aí, então, é que poderão partilhar com os 11 tudo aquilo que lhes aconteceu no caminho e como tinham reconhecido a Jesus no partir do pão. Irmãos e irmãs, irmãs e irmãos,
a Escritura ocupa um lugar central para a transformação que acontece com os discípulos que caminham para Emaús entristecidos e abatidos. Estão cegos porque a tragicidade da morte do mestre de suas vidas os impedia de ler os fatos presentes à luz da tradição que ensinou que o Messias devia sofrer para entrar na glória. Por essa razão, a catequese de Jesus retoma o Antigo Testamento e faz com que vejam para além das expectativas que carregavam a respeito da figura do Messias pelo qual esperavam. É importante salientar que a esperança de Israel se convergia para um Messias libertador que instauraria uma nova ordem política, social, econômica para Israel. Mas não é assim o messianismo de Jesus. Precisamente, ele aponta o caminho para a transformação dos corações. A única transformação que é capaz de operar a verdadeira revolução ética na vida das pessoas e das sociedades. Por isso, a catequese do ressuscitado revisita a Escritura nos pontos em que ela fundamenta a existência do Filho de Deus, para fazê-los compreender e experimentar que o Senhor ressuscitado é aquele que cumpre definitivamente a aliança de Deus com o povo. É nesse sentido que a liturgia da palavra de hoje apresenta na primeira leitura o discurso de Pedro à multidão após o dom do Espírito Santo. É preciso entender que, assim como Jesus, junto com os discípulos de Emaús, é preciso entender que Pedro não se ocupa de oferecer um breve resumo daquilo que compreende a existência de Jesus Cristo, existência convertida a Deus e às pessoas. Mas Pedro oportuniza um mergulho dos presentes no mistério pascal, mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para isso, Pedro também recorre à tradição sapiencial do Antigo Testamento, apresenta Jesus na estirpe de Davi, mas como o primeiro a ser ressuscitado, tal como advertiram os antigos. Na cena de Emaús, o passeio pelas Escrituras vai aos poucos abrindo os olhos e a inteligência do coração dos discípulos. E será no contexto familiar que, ao partir o pão, os olhos então se abrirão. Lucas não está preocupado em dizer que Jesus realiza uma ceia eucarística com os dois, mas ele insiste em dizer que é na comunhão da vida, expressa aqui na comunhão do pão, que a ressurreição se torna visível e já não pode mais ser dominada pelos desejos no jogo das relações. É por isso que, ao comungarem da vida do peregrino, Jesus ressuscitado, os olhos vendo já não podem mais ver a ressurreição, simplesmente porque outro sentido já foi acessado, o do coração que se abre para além da dor e da tristeza. Os tempos que estamos vivendo, irmãs e irmãos, nos deixam especialmente abatidos e com o rosto entristecido. Os sinais de morte e as mortes de tantas pessoas nos fazem perder a esperança e caminhar cabisbaixos ao longo dos dias em que estamos trancafiados em nossas casas, impedidos de nos reunirmos em comunidades para celebrar a palavra e a Eucaristia. Por essa razão, nós estamos ainda mais condicionados a não percebermos a ressurreição acontecendo no nosso dia a dia, ao nosso lado. Por isso, a narrativa lucana, que é o coração da liturgia da palavra deste domingo, nos ensina, podemos dizer, 4 coisas. A primeira é que é preciso ler a vida, ler os sinais dos nossos tempos. A alienação da realidade vivida é um grave tapume para os olhos da fé. É preciso saber como e o que nós estamos vivendo individual e coletivamente. O segundo ensinamento da obra lucana diz respeito à abertura para ouvir mais uma vez a palavra de Deus, a fim de que o mergulho no mistério que ela apresenta possa reacender em nós a fé e a esperança que nos permite olhar de uma outra maneira, de uma maneira nova, para o momento vivido.
Uma terceira coisa a ser observada é a perspectiva da partilha. Somente quando somos capazes de nos envolvermos verdadeiramente com os outros, e aqui na narrativa lucana, segundo o código bíblico, este envolvimento verdadeiro passa pelo comer e beber juntos. Somente quando nós nos envolvemos verdadeiramente, assumimos verdadeiramente a vida uns dos outros, é que nossos olhos podem então ver os sinais do novo que estão à nossa volta, porque nós já não somos mais nem estranhos e nem indiferentes. O quarto ensinamento afirma que a comunidade de fé tem um importante, um fundamental papel e missão de nos recordar que a força da vida teima sempre em vencer a morte. Por essa razão, e só por essa razão, é que a igreja não deixa de anunciar ao mundo que é Páscoa, mesmo nos tempos de pandemia. Precisamente, a missão dos cristãos, a missão das cristãs, é recordar ao mundo, recordar a quem está abatido e desanimado, que a vida vencerá a morte, porque Deus não nos reservou nada menos que a vida nova adquirida pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mesmo diante de mortes, mesmo com o coração entristecido, mesmo com a dor que sentimos por essa trágica situação de nossa época, nós sejamos revestidos da esperança e celebremos juntos, cada um em nossas casas, a Páscoa, pois a vida venceu a morte e vencerá para sempre.